Nós começamos todo o ano com desejos, com sonhos, com intenções de fazermos algo a mais na nossa vida acadêmica, na vida escolar das nossas crianças, da gente tentar planos novos, caminhos novos, da gente buscar melhora no trabalho, melhora profissional, da gente buscar fazer um curso, da gente fazer com que dê certo os relacionamentos que a gente tem em casa, com a família, dê certo o namoro, dê certo o noivado, que venha aquilo ali a prosperar e ser um casamento. No casamento da gente aumentar a família, né? A gente planeja isso também, da gente adquirir uma casa, da gente trocar o carro, da gente pagar as contas, né? São tantos os planos que a gente tem ao longo do ano, e hoje eu dei uma amiga falar aqui sobre o curso que vai começar logo depois do carnaval. Carnaval no início de março, isso me dá um alerta, né? Porque parece que no Brasil as coisas começam a acontecer efetivamente depois desse feriado, e quanto mais tarde ele, pior é, porque o ano não começa a engrenar. Então são tantas as coisas, né? E a gente também tem que lembrar a nossa natural tendência a procrastinar, a evitar tomar decisões, e a gente acaba, vou fazer os planos da minha família, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a coisa vai se passando, o ano vai acontecendo, a roda vai girando, vem o carnaval, e a gente se depara já em junho sem ter feito aquilo que a gente estava disposto a organizar a nossa vida e colocar tudo aquilo ali em dia para o bem da nossa família. Então é interessante a gente se espelhar no exemplo que Deus nos deu, porque Ele é um Deus planejador, Ele é um Deus de organização, Ele é um Deus que quer as coisas muito bem feitas, é um Deus que planejou até a nossa própria salvação. É um Deus que lá na eternidade anterior, lá antes, quando o só era Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sem Ele ter criado o mundo, Ele planejou tudo aquilo que aconteceria na história do mundo, não é verdade? Né? É um Deus perfeito, é um Deus que quer ver as coisas de uma maneira as coisas bem concatenadas, bem organizadas. Então eu convido a gente se espelhar no exemplo dele. E para isso eu separei a palavra que está em Efésios, no capítulo 1, logo no início, quando Paulo vai se dirigir à igreja de Éfeso, dizendo nesse momento ali sobre como foi esse planejamento de Deus. Eu convido você então a ficar em pé em respeito a Deus, em reverência à palavra que Ele deixou para nós, e nós vemos essa passagem que está na versão Nova Almeida atualizada, Efésios capítulo 1, versículos de 4 a 6. Vamos ler todos juntos? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Santo e amado Senhor, obrigado pela liberdade que nós temos de culto, de lermos a tua palavra e fazer com que essa palavra de Paulo é muito pertinente, e ela nos mostra algo muito interessante que ele escreve aqui, a carta de Éfeso. Desse texto, passa aí por favor, eu tiro essas 4 principais palavras, frases-chave que são úteis para nós nesse dia de hoje. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, Ele tomou essa iniciativa, essa escolha foi feita em Jesus, foi feita nele, e Ele nos predestinou então para Jesus. Ele está falando aí sobre a doutrina da eleição, de Deus eleger cada um de nós. E existem outros textos na Bíblia que vão nos apoiar a compreender melhor essa doutrina da eleição. Olha em Atos 13:48, quando Lucas fala que nós somos destinados para a vida eterna. Outro texto muito conhecido por nós, Romanos 8:28-30, quando ele diz ali, está sublinhado, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, esses Deus também predestinou. Outro texto aí em Romanos, capítulo 9, versículos 10 a 13, eu destaco que essa eleição, ela é para propósito de Deus, quanto à eleição, para que prevalecesse não por obras, mas por aqueles
aquele que chama, por aquele que realmente faz essa eleição. Ainda em Romanos, no capítulo 11, versículos 5 a 7, quando ele diz que o que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu fazer isso, e os demais foram endurecidos. Agora, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 1, versículos 4 a 5, ele fala uma palavrinha ali que é muito clara também. Ele diz: ó, Deus os escolheu, Deus tomou essa iniciativa. E ainda, na segunda carta, versículo 2, no capítulo 2, versículo 13, Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Ainda escrevendo ao seu discípulo Timóteo, na segunda carta, a última carta que Paulo escreve, capítulo 2, versículo 9, ele diz: conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos que eu chamei de eternidade anterior. E por fim, João escrevendo em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 6 a 8, ali no finalzinho ele diz: todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Isso nos leva a crer que existem alguns então que tiveram lá na eternidade anterior o nome escrito no livro da vida. Esse slide aí mostra as conclusões que a gente tira então sobre esse ensino da eleição, né? Primeiro, há uma eleição daqueles que vão ser salvos. Essa eleição foi antes do mundo ser criado, como eu falei, lá na eternidade anterior, quando só havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles não precisavam criar o mundo, eles eram suficientes, viviam em amor e muito bem, mas decidem, por graça, criar o mundo e, por graça, criar o homem e colocar o homem como cabeça da criação, né? E lá na eternidade anterior, como diz Apocalipse 13, é aberto o livro da vida e registrado ali com o sangue do Cordeiro os nomes daqueles que seriam salvos. Todas essas passagens me dizem isso aí. E me diz também que essa salvação, ela não é por obra humana, ela não é por mérito próprio. Essa salvação é segundo a soberana vontade de Deus. Muito bem, feito isso, eu tenho que entender então o que é eleição. Estamos falando de eleição, de Deus eleger. O que é isso? Eu tenho duas maneiras de compreender isso. Como os calvinistas, seguidores de João Calvino, entendem, e como os arminianos, seguidores de Jacobus Armínio, entendem como é a eleição. É o mesmo versículo da Bíblia, interpretado de uma maneira ou de outra. É a mesma passagem bíblica, a mesma perícope, ou interpretada de acordo com os seguidores de João Calvino, que escreveu o livro As Institutas da Religião Cristã, ou a mesma passagem da Bíblia escrita, interpretada pelos seguidores de Jacobus Armínio. Vamos ver essa primeira que está aí, que é uma perspectiva soteriológica, uma perspectiva da doutrina da salvação, segundo os seguidores de Calvino, que ele diz: a eleição é um ato de Deus antes da criação, em que ele escolhe algumas pessoas para serem salvas. E aí eu coloquei ali entre colchetes, que é a observação minha. Não previsível com base numérica em si, mas porque esse é o seu desejo soberano, o desejo de Deus. Diz lá então o Wayne Grudem nesse livro aí, Teologia Sistemática. A outra que nós temos, que é contrária a essa visão, é a perspectiva arminiana. A eleição é um ato de Deus antes da criação do mundo, em que Deus previu as pessoas que se salvariam. Vamos ver primeiro o que tem de comum entre uma visão e outra. Tanto os seguidores de João Calvino quanto de Jacobus Armínio entendem que essa eleição existe para o bem e conforto da igreja, nos fatos diários. E realmente, saber que você foi eleito por Deus, que você tem a salvação, te dá essa segurança de você enfrentar todos os desafios que a vida cristã te impõe, não é verdade? Né? A eleição também, ela existe como razão para a gente louvar a Deus, que é quem elege. E isso, consequentemente, diminui o nosso orgulho próprio, diminui essa nossa tendência de ter um sentimento de autossuficiência, de achar que a gente é bom para tudo, que a gente consegue fazer tudo com as nossas próprias forças. E essa eleição também, ela serve como estímulo para que a gente pregue o Evangelho para pessoas que estão sedentas de Cristo, estão esperando o Evangelho ser pregado para que possa ser despertada nela a fé e ela crer em Cristo. Então a eleição
tanto para um seguidor ou para outro, ela tem alguma coisa em comum. Mas vamos lá, que agora que a coisa começa a ficar bacana, né? Nós não vamos entrar em grandes discussões aqui não, né? Tem diferenças, tanto para calvinistas como para arminianos. A primeira diferença aparece aí, ó. Essa escolha é feita por vontade incondicional de Deus. Ela não depende da vontade da pessoa. O calvinista entende isso. Ele vai pegar o mesmo versículo que o arminiano leu e ele vai interpretar dessa maneira. Enquanto o arminiano, ele entende que a pessoa ouve o evangelho, ouve o sermão que está sendo pregado, ouve a mensagem da salvação de um testemunho que está sendo dado para ela, e ela aceita livremente aquilo ou não. Ou ela aceita aquele evangelho, ela crê no sacrifício que Jesus fez em favor dela, se arrepende dos seus pecados e decide viver do jeito que Jesus quer, aceita Cristo, ou ela então rejeita Cristo. Então ele entende que essa eleição está condicionada não à vontade de Deus, mas condicionada à vontade humana. Ok? Uma segunda diferença, esse slide é bem bacana, né? Essa eleição, ela ocorre por vontade soberana de Deus, lá na eternidade anterior, lá antes da criação do mundo, né? Sem que Deus tenha visto quem vai ter fé para aceitar Jesus. Vai ter uma figurinha que vai explicar bem isso depois. O arminiano entende que essa eleição também ocorre lá na eternidade anterior, mas por vontade de Deus e da pessoa, que Deus olhou para a história e viu que a pessoa vai então aceitar Jesus. Vamos para a figurinha que vai explicar muito bem isso. Aqui eu tenho a linha do tempo, desde a criação do mundo e antes dela, né? Aqui, ó, na eternidade anterior, quando só havia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui toda a história de Israel, toda a história da igreja, e até onde está em azul ali, a igreja nos tempos de hoje, até a volta de Cristo. Então toda a história do mundo está condensada ali. O que vai entender o calvinista? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não olham para a história, eles estão de costas para a história. E aqui, por vontade soberana, eles decidem então quem vai ser salvo. Ó, coloca o nome da Gilza aí. Aí vai lá e coloca o nome da Gilza no livro do Cordeiro. Eles não estão olhando para o que vai acontecer na história da humanidade, se a Gilza efetivamente, lá naquele tempo, que for pregado o evangelho para ela, ela vai aceitar Jesus ou não. Eles estão olhando aqui e por decisão soberana de Deus, eles decidem então quem vai ser salvo e quem não vai, sem olhar para o curso da história da humanidade. Ok? Agora, na visão arminiana, é esse slidezinho aí. Lembra lá da criação do mundo? Primeiro dia, Deus cria a luz. Segundo dia, Deus cria a separação entre águas e ar. Terceiro dia, Deus cria a porção seca. Então, primeiro dia a luz, segundo dia a separação entre águas e mar, terceiro dia cria a terra, a porção seca. Tudo que ele criou nos 3 primeiros dias é o que vai ser o habitat daquilo que vai ser criado no quinto, no quarto, no quinto e no sexto dia. No primeiro dia ele criou o espaço, criou a luz. No quarto dia ele vai criar céu, luas e estrelas e os luminares para marcar o tempo. Então o tempo é criação de Deus, é no quarto dia. No segundo dia ele criou a separação entre águas e ar. No quinto dia ele cria todos os animais aquáticos e todos os animais que são aéreos, que vão viver em água e em ar. No terceiro dia ele cria a porção seca. No sexto dia ele vai criar os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam sobre toda a terra, cria o homem e cria a mulher, que vão viver nessa porção seca, né? Então o tempo é criação de Deus, que ele cria no quarto dia da criação. O Deus não está sujeito à sua criação. Deus não pode ser subordinado à sua criatura como sendo criador. Ele cria o tempo no quarto dia, então ele não pode estar sujeito à sua criação, ele é atemporal. Ele é aquele, por ser infinito e atemporal, que ele está aqui
na eternidade anterior, só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele pode perpassar qualquer ato da história da criação, e lá no reino unificado com Davi, com Samuel e Davi, ele pode depois ir aqui na crucificação, ele pode vir aqui na igreja hoje, ele pode ir lá na eternidade posterior e verificar quais de nós estaremos lá na ceia das bodas do Senhor, na ceia do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro. E pode ir lá então e ver aqueles que estarão salvos. Então, na eternidade anterior, por ser atemporal, ele pode perpassar toda a história da humanidade, ir lá na eternidade posterior e ver quem está salvo aqui. Está a Gilza, está o André, está o Daniel, e verificar e contar a igreja dele ali, e aqui na eternidade anterior, ele registra então o nome desses que foram salvos, que vão ser salvos, ele registra então no livro do Cordeiro. Compreendeu isso? Né? O nome disso é presciência de Deus. Deus tem presciência daqueles que vão aceitar o Evangelho quando o Evangelho for pregado naquele momento na pessoa. É por isso que, por ser atemporal e perpassar toda a história da humanidade, ele aqui na eternidade anterior, ele pode então eleger esses que vão ser salvos. É a mesma passagem bíblica interpretada de outra maneira pelos calvinistas, pelos arminianos. Né? Outra diferença que aparece aí, essa escolha não é na presciência, entende o calvinista, ela é baseada na decisão que Deus tomou. E o arminiano, ele entende que essa escolha é na presciência de Deus, por ser atemporal, que olha para o futuro e vê quem vai aceitar Cristo. Outra diferença, essa escolha, entende o calvinista, ela não é fatalista. Porque Deus escolheu, a pessoa não tem jeito. E também não é mecanicista, a pessoa sendo tratada como um robô, como um fantoche, um marionete. Porque Deus se relaciona individualmente com a pessoa que decide por vontade própria aceitar aquilo que ele já ordenou. Esse é o pensamento calvinista. E o arminiano, ele vai entender que nós somos criados à imagem de Deus, então nós temos escolhas reais e não podemos ser considerados marionetes nem fantoches. E por último, o calvinista entende que é perfeitamente justo Deus não salvar ninguém, porque ele é o Criador, e assim como ele fez com os anjos, ele deixar então que os homens, a humanidade, ela se separe entre aqueles que vão aceitá-lo ou não vão, né? Porque ele tomou a decisão anterior de decidir por essas pessoas. E também o calvinista entende que ninguém pode impor como criatura a sua vontade ao Criador, impor a sua vontade a Deus. Já o arminiano entende que essa eleição incondicional, essa eleição que não considera a vontade humana, ela é injusta, porque ela ensina que Deus nos trata como pessoas que vão ser algumas escolhidas para serem salvas e outros que não vão se salvar. Então você vê que a maneira de interpretar a Bíblia, ela segue de forma categórica duas formas de pensar que não é que são antagônicas. Nós temos dentro da mesma igreja irmãos que pensam de formas diferentes essa questão soteriológica, essa questão da doutrina da salvação, né? Mas isso não é o essencial. O importante é ser salvo. O importante é estar com o nome escrito no livro da vida. O importante é a gente entender que Deus, ele agiu para que isso acontecesse, né? Sendo arminiano, que Deus vai olhar para a história da salvação, ou calvinista, que ele está de costa para a história da humanidade, né? O importante é entender que há muitos pontos em comuns que tanto calvinistas como arminianos têm que ter dentro da igreja, e tem que buscar unidade para que a igreja seja cada vez mais forte, para que a igreja pegue o evangelho em todo canto desse mundo, para que a igreja ela se mantenha unida dentro daquilo que Deus tem reservado para nós. Então, isso nos leva à conclusão, primeira, no que diz respeito ao que a gente quer chegar aqui, que nosso Deus, passa aí por favor, é um Deus organizado. É um Deus que desde a criação do mundo,
ele busca, logo depois que Adão pega, em Gênesis 3,15, quando ele diz: porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência, da serpente, os demônios, e o descendente que virá da mulher. Muitas Bíblias dizem: e a sua descendência, e essa tradução é muito errada. Tem muitas Bíblias hoje que já colocam: e o descendente da mulher, apontando então para o Messias. E ali a palavra em hebraico é uma palavra chamada zera, que significa no grego a palavra sêmen, de onde vem semente, de onde vem descendência, de onde vem descendentes, né? E onde vem também um único significado chamado o descendente, que é o único significado admitido quando esse verbo, porém, ele é aplicado no modo futuro. Então, quando é aplicado no modo futuro, ali é sempre apontando para o Messias. E fato igual do que está em Gênesis 3,15 aparece em Gênesis 15, na promessa que Deus faz a Abraão. Então, porém, inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência, os demônios, e o descendente que virá da mulher, este te ferirá, Satanás, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde quando Deus falou isso em Gênesis 3,15, dizendo que já vai enviar o Messias para salvar a humanidade, ele está buscando o tempo todo, então, fazer com que o plano que ele tomou lá na eternidade anterior seja feito. Quando ele escolhe a família de Abraão para, a partir dessa família, fazer um povo que preste culto a Deus e prega o Evangelho em toda a terra, ele está cumprindo o planejamento que ele fez. Quando ele envia Cristo, então, para Cristo ser esse que vai trazer salvação para nós, ele está cumprindo o plano que ele fez na eternidade. Depois do Pentecostes aqui, quando ele não escolheu você, e no dia que você escolheu, decidiu, ou foi escolhido, depende da sua visão soteriológica, aceitar Cristo, né? Ele está cumprindo o plano que ele fez lá na eternidade anterior. E é o que está ali em cima, ó. Deus se esmerou em planejar toda a progressão histórico-redentora. Deus se esmerou em cumprir todo o plano que ele fez lá na eternidade anterior. Deus, ele buscou agir de uma maneira muito correta com tudo aquilo que foi planejado pela Trindade e que tinha que ser cumprido ao longo da história da humanidade, cada coisa no seu tempo. É um Deus que cuida de toda a história da humanidade, mas é um Deus também que se esmera em cumprir as pequenas coisas da sua vida. É um Deus que está atento a tudo que acontece, nada foge do controle dele. A Bíblia chega a dizer que a folha que cai na árvore, ele tem controle sobre isso, que o cabelo que cai da sua cabeça, e quantos tem na sua cabeça, ele tem um controle sobre isso. É o Deus que cuida de toda a história da humanidade, mas é o Deus Emanuel que cuida da pequena sua vida também, das necessidades que você vive, dos anseios que você tem no coração, das dificuldades pelas quais você tem enfrentado, as dificuldades que você tem passado. Ele está presente em tudo isso. Ele se alegra com as suas conquistas, ele se compadece, se entristece com os nossos erros, com os nossos percalços, com os nossos cair e levantar de cada dia. É o Deus que está presente em tudo aquilo que a gente vê. É o Deus que é o Deus grandiosíssimo, o Deus que é maior do que toda a sua criação, mas é um Deus, como diz Colossenses, que também está junto da criação e sustenta a sua criação. Esse é o Deus maravilhoso que planejou toda a progressão histórico-redentora e está atento a tudo aquilo que a gente percebe e deseja também. Por que eu estou dizendo isso? Porque se é um Deus que tem tanta dessa preocupação com o que vai acontecer na nossa vida com relação à salvação, ele também tem preocupação das pequenas coisas que a gente faz. Eu quero aproveitar a oportunidade, pode passar, por favor, porque a gente vai ter daqui a pouco a ceia, e em muitas ocasiões a gente fica pensando assim: a ceia, um momento triste, um momento em que parece que foi um plano B de Deus, né? Um momento em que Jesus está sendo morto ali, e isso parece que fugiu do controle de Deus. É um momento tão triste, quando não é para ser. A ceia é para ser um dos momentos mais alegres que a igreja tem. E eu tenho uma narrativa desse livro aqui, um livro maravilhoso, se você tiver a oportunidade
oportunidade, somente na internet, né, Nunca ouvi em livrarias, né? A grande batalha escatológica, o combate jurídico na primeira vinda de Cristo, de Leandro Lima, que foi um professor meu, né? E esse livro, ele traz uma narrativa muito bonita da morte de Jesus na cruz, mostrando que ela faz parte desse planejamento de Deus. Se você me permite, eu vou ler uma breve narrativa da Batalha da Cruz. Como no duelo mortal, Jesus e Satanás se dirigiram para o campo de batalha. Após tantos confrontos, havia chegado o momento da última batalha. Uma sexta-feira foi reservada para o confronto final. Desde a eternidade, na noite anterior, o inimigo começou a golpear Cristo impiedosamente. Usou todo o seu arsenal de mentiras e homens corruptos para atingir a honra de Cristo. Conduziu-o de mão em mão, de Anás para Caifás, de Caifás para Pilatos, de Pilatos para Herodes, de Herodes para Pilatos, de Pilatos para uma multidão que gritou: crucifica. Em vários desses momentos, Cristo foi agredido fisicamente e moralmente. O guerreiro celeste, entretanto, parecia sem reação. Aguentou todos os golpes calado. Sua honra e seu corpo foram severamente atingidos em todos os momentos, desde o pretório até o Calvário. Golpe após golpe, o Filho de Deus suportou a insolência dos homens e a perversidade de Satanás. Todos olhavam incrédulos para ele. Por que não reage? Onde está o poder que levantou mortos do túmulo? Onde está a autoridade que fez calar o mar? As mulheres choravam pelas ruas imundas. Rostos como gárgulas riam do sofrimento daquele que carregava uma cruz, seguido por ladrões em semelhante condenação. Os céus de chumbo negavam respostas. Anjos observavam atônitos seu comandante ser tratado daquela forma humilhante. Desejavam descer e interromper de vez aquela infâmia, mas a ordem era que não interferissem. Nenhum deles podia entender o motivo. Demônios riam e comemoravam cada queda, cada tropeço, cada açoite, cada cusparada sofrida pelo pregador da Galileia. Aplaudindo freneticamente quando, vestido de um manto escarlate, colocaram nele uma coroa de espinhos e fizeram reverências provocativas a ele como rei. Nem eles conseguiam acreditar na vitória que estavam obtendo. Estava parecendo fácil demais. Uma vez que Cristo não reagia, o inimigo deu vazão a toda a sua violência, arrojou todo o seu ódio contra Deus e contra o ser humano, na pessoa do Filho do Homem. As marteladas afundaram os pregos na carne e na madeira. O corpo irreconhecível foi levantado da terra e chacoalhou dolorosamente até pairar acima das cabeças humanas e abaixo do céu cada vez mais escuro. Agora que Cristo estava fora do alcance dos açoites dos soldados, então o inimigo usou as línguas humanas para chicoteá-lo ainda mais. Desce da cruz, se você é o Filho de Deus. Você não disse que ia destruir o templo e agora não consegue sequer se livrar dessa cruz? Talvez nós lhe daremos uma chance como Messias se descer dessa cruz agora. Porém, logo tudo começou a sair do controle das mãos do grande inimigo. Muito mais do que o sofrimento físico ou vergonha moral, parecia sofrer aquele amaldiçoado que estava pendurado no madeiro. A escuridão que cobriu a terra por 3 horas apontava para algo muito além do que ele poderia imaginar. Não estava sendo pago apenas um preço de sangue, mas o preço de uma condenação eterna. O maior palco da história do mundo exibiu o momento do pagamento de um resgate, uma oferta feita por Deus e para Deus. Porém, o inimigo enlouquecido e sedento de sangue não podia entender. Então, no auge de sua soberba, após ter ferido mortalmente o Filho de Deus, o inimigo também sentiu um golpe. Após injetar todo o seu veneno no calcanhar do Messias e sentir que as forças vitais abandonavam o corpo que se afrouxava na cruz, quando já tinha como certo que havia triunfado e destruído aquele que tanto o ameaçava, o golpe veio fatal. O peso de uma pisada violenta estraçalhou sua cabeça. Foi fulminante, sem possibilidade de reação. Então céus e terra regalaram os olhos em completo estado de assombro. Anjos boquiabertos contemplavam atônitos, sem entender o que estava acontecendo. Demônios urravam desesperadamente, enquanto todas as suas armas e direitos estavam sendo arrancados deles. E eles eram postos de joelho. Então ficou claro para todos, não apenas uma, mas 2 mortes estavam contadas na mesma cruz. Sua derrota foi também a derrota de Satanás. Ferido mortalmente pela serpente, o Filho de Deus alcançou a plena legitimidade para infligir simultaneamente sobre o grande inimigo a derrota final.
Então você observa com esse texto, que eu acho belíssimo. Esse texto ele busca tratar, ele coloca aqui, o tempo não permite, todas as referências de cada frase que ele está colocando, cada referência bíblica. Esse texto ele mostra para nós que a morte na cruz estava dentro dos planos de Deus, que a morte na cruz ela estava dentro desse planejamento maravilhoso que Deus fez, e que com isso ele nos mostra que a nossa pequena vida, dentro desse contexto todo da história da humanidade, ela também tem que ser planejada. Ela não pode ser uma vida que é conduzida pela filosofia Zeca Pagodinho, de deixa a vida me levar, a vida leva eu, de como diz o pastor André Orfan, uma vida feita só para pagar boleto. Ela não pode ser uma vida em que a gente acorda e vai dormir sem propósito, sem saber onde queremos chegar. Passa por favor aí, né? O mundo, dentro dessa categoria que chamam de pós-modernidade, ele tem várias características, aí eu coloquei para mais de 35, e a gente pode depois, se Cris e Nery quiserem, depois a gente falar sobre pós-modernidade, trazer aqui as suas implicações sobre a fé cristã e como a igreja tem que agir em torno disso. Então a pós-modernidade ela coloca várias características que tem o mundo hoje, e a principal, no que diz respeito ao tema de hoje, é a espontaneidade. É as pessoas valorizarem aquilo que é feito de maneira sem pensar, sem planejar, né? Mas a gente não pode se acostumar com isso. A gente tem que realmente agir de uma maneira muito mais sensata, agindo conforme a vontade de Deus. Passa aí, por favor. Deus deseja que a gente planeje a vida escolar do nosso filho, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, a nossa vida profissional, a nossa vida espiritual. A gente não pode se contentar, temos que entender que estamos num processo de santificação, e se eu continuar 40 anos vivendo como um bebê espiritual, algo está errado em mim. Eu tenho que agir também para crescer espiritualmente, né? Então Deus deseja que a gente realmente faça um planejamento de vida, se esmerando no bom planejamento que Ele fez da história da salvação, né? Há alguns versículos que tratam sobre isso, né? No Novo Testamento, bem conhecido, é quando Jesus ele te convoca a você sentar e construir, dentro do contexto de construção, você planejar adequadamente aquilo que vai te levar a ter sucesso naquela empreitada, para você não ser envergonhado, como diz aí Lucas 14, 28. Em Provérbios, há vários provérbios que vão te orientar nesse sentido, né? Provérbios 15, 22, né? Sem conselho os projetos fracassam, né? Provérbios 19, 21, quando ele diz: tem muitos planos, mas é o propósito de Deus, é a palavra final dele. Mas você tem que colocar seus planos diante de Deus, né? Só que eu separei também alguns ensinos de autores cristãos, muitos que escrevem sobre liderança, outros sobre espiritualidade, que vão trazer alguns ensinamentos bons para a gente planejar. Esse primeiro aí está no livro 17 Princípios do Trabalho em Equipe, do John Maxwell. Ele tem dois ensinamentos bons. Ele diz: quanto maior for o tempo que você puder planejar com intencionalidade, mais coisas você vai conseguir fazer. Ele diz: planeje seu progresso. Primeiro, escolha uma área em que você deseja melhorar. Segundo, procure aprender a cada dia, sempre que possível, para que nenhum dia passe sem que você tenha a experiência de aperfeiçoar-se de alguma maneira. Muito interessante isso. Olha que Charles Swindoll fala no livro Liderança em Tempos de Crise. Muito interessante também. Fico preocupado em ver que tantas pessoas que assumem o projeto de trabalho do Senhor entram sem um planejamento cuidadoso. Elas começam abruptamente, não meditam em questões sobre aonde isso vai nos levar, como posso expressar isso em termos claros, indiscutíveis, concretos, quais são os custos, os objetivos, as possíveis armadilhas, que processo deve ser usado. Charles Swindoll ainda escreve: ao recuar e refletir sobre um plano, o líder é capaz de percorrer as etapas planejadas de forma inteligente e enfrentar imprevistos e inevitáveis futuros. Ele fala uma coisa muito interessante nesse 5 aí, olha lá: fé não é sinônimo de desordem, nem substituto de planejamento cuidadoso. As pessoas de fé precisam de uma mente organizada. John Maxwell, de novo, em 21 minutos de poder na vida de um líder, ele diz: as pessoas bem-sucedidas não permitem que coisas sem importância ocupem um lugar de importância em suas vidas.
de maneira recíproca, não permitem que as coisas realmente importantes sejam relegadas a segundo plano. Elas têm o hábito de investir seus melhores recursos em suas maiores empreitadas. Ele ainda diz aí: muito trabalho foi exigido de Neemias para que realizasse a sua visão. Ele foi um grande líder do povo, mas sem um planejamento cuidadoso, o muro nunca teria sido reconstruído. É interessante que muitos autores cristãos usam o exemplo de Neemias e de Jetro, né? E aqui ele fala também de Jetro. Jetro ficou junto a Moisés um tempo suficiente para ver sua sugestão implementada, e então se foi, certo de que tudo funcionaria como planejado. Russell Shedd, que morreu por volta do ano 2013, 14, né? Russell Shedd escreveu: o líder que Deus usa, né? Para líderes cristãos, a glória de Deus refletida em seu reino e em sua justiça será o alvo final de todo esforço de planejamento. Se tudo não for para a glória de Deus, é em vão. Ele escreve também: um homem que Deus usa necessita organizar e administrar as atividades e ações de Deus aqui na terra. Ele precisa decidir o que será feito e a sequência de ações. Ele planeja os acontecimentos, dando a devida prioridade ao que é necessário. John Maxwell, por fim, A Atitude Vencedora, é o livro. Ele diz: muitas vezes nossos problemas são resultado de nosso próprio mau planejamento e não das condições que cercam a nossa vida. Isso me faz lembrar outra frase de Erwin Lutzer, no livro de Pastor para Pastor, quando ele diz: o sucesso é uma sequência de escolhas certas que a gente faz. Se essa frase dele está certa, a antítese é: o insucesso são escolhas ruins que a gente faz, né? E tem um pouquinho a ver com o que o John Maxwell acabou de falar aqui nessa frase 11, né? Muitos dos problemas que a gente vive é porque a gente não planeja. É claro que a vida cristã, se é uma vida de dificuldade, ela impõe problemas, é lógico, né? Mas a gente tem que olhar aquele problema todo e buscar saber como vai trabalhá-lo para tentar vencer o problema. Isso me faz lembrar também do J.F. Kennedy, quando presidente dos Estados Unidos. Ele disse um discurso numa escola que ficou guardado no tempo, em que ele diz que crise é uma palavra do sânscrito é o chinês antigo, que é formada por dois caracteres, aqueles ideogramas do chinês, né? Um caractere chama Wei e outro Ji. O Wei é ameaça, Ji é oportunidade, ou seja, a crise, o problema, como está dizendo aqui John Maxwell, é uma oportunidade, é uma ameaça a você, ameaça a tua paz, ameaça a tua, o que você está vivendo, mas é uma oportunidade também para você parar, se planejar e sair daquilo ali até, como diz lá o J.F. Kennedy, depurado, sair melhor daquela situação de crise, né? Enfrentá-la da melhor maneira possível. Voltando a John Maxwell, ele diz: quando você decidir mudar e agir em seus planos de mudança, lembre-se de que aquele que está em vocês é maior que aquele que está no mundo, citando 1 João 4,4. John MacArthur, para finalizar, um dos autores que eu mais gosto é John MacArthur e J. Carson. Fala MacArthur no livro sobre liderança: por que multiplicar projetos quando você não terminou o que começou primeiro? Isso aqui é uma dedada no nosso olho, né? Por que você vai ficar fazendo os projetos se você está cheio de coisa ainda para terminar? Não basta a gente ter só a iniciativa, tem que ter a acabativa também, terminar aquilo que a gente começou, né? Este trabalho arruinará rapidamente a confiança que as pessoas têm em você como líder. Se você não tem controle do seu tempo, não terá controle de nenhum aspecto da sua vida. E se você não produzir deliberadamente no horário que você planejou, sua vida será regida por crises e por pessoas problemas. E para último, a última frase dele e daqui do dia de hoje, que acho que orienta muito bem a gente nesse sentido do planejamento. Neemias sabia como identificar e resolver problemas. Era um planejador cuidadoso. Ele refletiu sobre todo o empreendimento, antecipou as dificuldades, desenvolveu soluções com antecedência. Ele não estava fazendo isso com pressa, não estava fazendo decisões rápidas no meio da viagem. Ele tinha calculado cuidadosamente o custo, tinha um plano bem formulado e persistiu nesse plano. Tudo isso fluiu da sua vontade de tomar a iniciativa. Então, fica a pergunta para nós: como organizar para a nossa família um bom e adequado planejamento de vida cristã para esse ano de 2025? Muito bem, passa aí, por favor. Eu coloquei no grupo de homens e pedi para a irmã Márcia colocar no grupo de mulheres. Eu não tenho acesso a todos os grupos da igreja, eu peço que depois
compartilho que foi colocado lá com os outros irmãos, o que está aí nessa transparência em diante. Porque nós temos uma tendência a fazer os nossos planos pessoais somente nas áreas mais sentidas fisicamente. A área física, a área financeira, né? Quem não quer fazer viagem? Quem não quer melhorar no seu trabalho? Mas existem outras áreas que tem que ter prioridade na nossa vida. Então, por isso que eu categorizei isso aí nas áreas que você tem aí na transparência, e pode acompanhar depois lá no grupo de WhatsApp. Passa a primeira aí, ó. Área de desenvolvimento pessoal. Né? Anualmente a gente senta lá em casa, isso vai ser feito amanhã à noite, quando todo mundo estiver em casa, e a gente vai fazer todo o planejamento familiar da família, com oração, colocando diante de Deus aquilo, e dentro dessas áreas. Né? Você ser mais carinhoso, prestativo e atencioso dentro de casa, você ser uma mulher cheia das virtudes, como a mulher de Provérbios 31, ter um dia do casal sair sozinho, ter um dia de lazer da família. Isso é importante planejar. Ah, não faço isso, mas coloque como desafio para a sua família. Coloque isso diante de Deus em oração. Você ser mais ativo na educação do seu filho, você vencer seus medos, você buscar sabedoria, você ser mais compreensível e amável dentro de casa, você melhorar a sua relação com as outras pessoas da sua família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, ter um equilíbrio, né, entre trabalho e bem-estar, né? Você ouvir com mais carinho, com mais atenção as pessoas, ser bênção para as pessoas, ser empático, né? Pensar no que ela está sentindo, no que ela está pensando, né? Evitar preconceitos, principalmente quando estiver ouvindo, né? Não deixar as coisas se acumularem, não ficar procrastinando, né? São áreas de desenvolvimento pessoal. Você pode elencar alguma coisa ali que vai fazer parte do seu plano e outros. Área espiritual, né? Esse conflito nosso que Paulo bem coloca de Romanos 5 a 7 entre carne e espírito, eu tentei sintetizar ali, né? Aquilo que você sabe, juntamente com Deus, que você precisa vencer, né? E como fazer isso, André? Como é que eu tenho que vencer o ódio, a obra da carne, que tem dentro do meu coração? É eu fazendo o esforço de ser mais amoroso? Não, se você for partir para isso, é completo legalismo. Ame os seus inimigos. Eu não tenho que fazer esforço para amar aquele que quer mal a mim. Eu tenho que ser cada vez mais cheio do Espírito Santo, para que ele me encha com o Espírito e naturalmente eu ame aquela pessoa. Então o segredo para tudo isso é ser cheio do Espírito. O segredo para evidenciar o fruto do Espírito em todas as suas virtudes que estão aí, em Gálatas 5, 22, 23, é o buscar cada vez mais ser cheio do Espírito Santo. É só assim que a gente vence todas as obras da carne. Na área ministerial, na área de você servir na igreja, a sua participação em ministério, a sua liderança em ministério, as realizações que o ministério que você está para esse ano, o planejamento que você vai fazer para ele, você precisa planejar tudo isso que vai ser feito, né? Sugestão de mudanças na igreja, você trazer isso para a liderança, você fazer boas obras, você ter uma vida mais ativa de oração, você ter uma vida mais ativa de buscar interceder por outras pessoas, fazer encontros bíblicos semanais, tudo isso que você pode fazer, leitura da Bíblia, meditação diária, para que você cresça espiritualmente, para que você tire os maus pensamentos e coloque os pensamentos de Deus, fazer cursos bíblicos como foi oferecido hoje, participar de pequenos grupos, ter os seus alvos de evangelismo, que você vai orar por eles, que você vai pregar o evangelho para eles, ser mais assíduo nas atividades da igreja. Área acadêmica, os cursos que você vai fazer de idiomas e outros, cursos de especialização, concurso, faculdade, mestrado, doutorado, pós-graduação, as atividades das crianças que têm que ser feitas também na área acadêmica, né? E o curso de atividades, de hobby, né? De lazer que você tem que ter. Área física, coloquei uma porção em área física, e tem vários aí, né? Eu me enquadro perfeitamente nisso, e por incrível que pareça, quer que vocês admitam ou não, eu já estou começando a mudar, né? Emagrecimento é a primeira delas, né? Melhoria do seu bem-estar físico, né? Hábitos alimentares mais saudáveis, né? Prática de exercícios físicos e tantos outros, ó, valorizar a saúde bucal, exames clínicos que a gente vem postergando, aquele check-up anual, aquela coisa toda, fazer uma cirurgia, fazer uma gravidez planejada, eliminar vícios, né?
estimular o seu cérebro com aquilo que é realmente bom, é prazeroso, é intelectual, não depender de remédios, buscar isso, né? Vencer a insônia, dormir bem, melhorar o consumo de água, desenvolver atividade de lazer, desenvolver o bom humor, tudo isso está lá para você buscar também colocar na sua, passa aí por favor, no seu planejamento, né? Essa primeira é interessante, né? Não levar serviço para casa, para que você possa cuidar da sua família no tempo certo, né? Contratar um personal trainer para te ajudar a vencer as dificuldades que você tem, né? Cuidar do seu ambiente. E por fim, a área financeira, material, você vai colocar ali as viagens que você quer fazer, tudo que você quer melhorar no trabalho, aquisição de casa, de automóvel, compra de presentes, né? Pagamento de dívidas, né? Poupança e tudo mais. Tudo isso está lá no grupo de WhatsApp para que você possa considerar com a sua família no seu planejamento. Qual é o importante? Não deixe o tempo passar muito tempo com isso não. Senão daqui a pouco, né, chega o feriado do carnaval, o mundo já está acontecendo e você vai ser mais um que vai colecionar outro ano em que você não fez o seu planejamento. Isso é importante também ser feito em família. A família toda fazer aquilo ali e principalmente, né, colocar isso no caderninho de oração. Por quê? Porque lá no ano que vem, quando você fizer o teu planejamento de 2026, você vai ver tudo aquilo que você pediu agora nesse tempo e o quanto que Deus te abençoou, porque a gente tem a tendência ao esquecimento, o quanto que Deus te abençoou ao longo de todo 2025, né? Então isso é importante colocar no caderninho de oração, registrar. Lá em casa a gente pega uma porta de armário, imprime em grande, coloca no armário para a gente orar por aquilo ali, né? Bota dentro da agenda, né? A Amanda gosta de planner, mas a agenda é grande, você bota ali no planner da agenda, né? Eu tenho, o meu é mais o WhatsApp, eu pego o WhatsApp, o meu grupo comigo mesmo, né? E aí são ali as coisas que eu boto e estou orando o tempo todo para aquilo, né? Para desenvolver em nós também esse sentimento de gratidão com Deus. E aí, o que eu penso de tudo que é importante nisso? Quer saber? Passa por favor. É que Deus está no controle das nossas vidas. Então, nossos planos também têm que ser colocados diante do Senhor. É importante orar, é importante perceber o agir de Deus na sua vida, para que Ele possa te direcionar para outra coisa que você não colocou ali. É importante ser flexível nisso tudo. É importante saber que a última palavra vem dele, né? Ele tem o controle da história da humanidade, Ele tem o controle da sua vida também, né? A palavra que a gente viu hoje, ela mostra esse Deus maravilhoso, passa aí por favor, né? Que nos escolheu na eternidade anterior, nos escolheu antes da fundação do mundo, quer ver a gente progredindo cada vez mais, quer ver a gente crescendo em santidade, quer ver a gente sendo todos maduros espiritualmente, chegando lá pertinho do caráter de Cristo, né? E quer ver a gente superar também todos os desafios que a vida cristã nos impõe. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós temos a ceia do Senhor hoje, e que comemoremos a ceia com muita alegria, né, como a gente viu aqui, porque o plano de Deus deu certo em nossas vidas. Aquele que nos escolheu, seja pelo entendimento calvinista, pelo entendimento arminiano, por um outro entendimento, né? Não sei se aparece outra pessoa com outra forma de pensar, isso pouco importa. Aquele que nos escolheu é aquele que nos convoca para estarmos nesse momento aqui, cada um de nós, diante dele, em santidade, rememorando todo o sacrifício que Jesus fez na cruz, sacrifício que fala, ó, o plano de Deus deu certo, né? O plano de Deus concebido lá na eternidade anterior deu certo. Por isso eu queria convidar você nesse momento a baixar a sua cabeça, cada um de nós, e a gente fazer uma oração de contrição diante de Deus. Paulo nos recomenda em 1 Coríntios 11, nós participemos desse momento em santidade, nós participemos desse momento com o coração limpo diante do Senhor. Eu convido você nesse momento a tirar esse momento de oração diante do Senhor. Pai querido, você vai ficar de pé, a gente entoar então o cântico nesse momento.